Olá, você está no canal Reflexão e Religião. Eu sou o Nildo Moraes e decidi gravar esse vídeo baseado na polêmica do momento. Em muitas situações, a liberdade de expressão, até onde ela vai? Existe essa garantia na Carta Magna, na Constituição Federal de 1988? E o último acontecimento mais recente em relação a isso, o jogador de vôlei Maurício Souza vai emitir uma opinião e o cancelamento tão famoso hoje na internet. Depois da vinheta, nós voltamos. Você já se deu conta que antes da pandemia, muitas pessoas conseguiam conviver, sabiam de suas posições políticas, de suas orientações sexuais ou de qualquer outra ideia divergente, mas se conviviam, não tinha tantos problemas como se tem hoje. Depois da internet, do YouTube, que deu voz para muitas pessoas e essas pessoas começaram a expressar a sua opinião, você passou então a conhecer mais um pouco dessas pessoas. Isso trouxe um problema muito sério que nós estamos acompanhando nos dias de hoje. A Constituição Federal, em 2 artigos, no artigo 5º, nos incisos 4 e 9, eu vou ler um pouco desses incisos aqui, para que vocês conheçam um pouco, primeiro baseado no que diz a Constituição Federal. A liberdade de expressão é garantida pela Constituição Federal de 1988, principalmente nos artigos 4 e 9 dos incisos 4 e 9 do artigo 5º. Enquanto o inciso 4 é mais amplo e trata da livre manifestação do pensamento, o inciso 9 foca na liberdade de expressão, na atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Mas o que é liberdade de expressão? Liberdade de expressão nada mais é do que você emitir a sua opinião sobre determinado fato, sobre determinado acontecimento, sobre determinada pessoa, sobre determinado costume. E isso parece que virou uma ofensa. Os programas humorísticos, anteriormente, nós ouvíamos muitas pessoas falando, de certa forma, o que hoje seria caracterizado como crime, como homofobia, como racismo. Nós convivíamos com isso e não tínhamos esse problema. Eu não estou aqui defendendo racismo nem homofobia, muito pelo contrário. Eu tenho amigos que têm uma orientação sexual diferente, mas eles sabem da minha posição e é esse o ponto desse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever se você gosta desses temas. Não gosto de entrar muito em temas polêmicos, mas é necessário colocar uma posição. Pessoas que não se posicionam não são pessoas que seriam lembradas. Mas não é esse o objetivo desse vídeo, é simplesmente também deixar a minha opinião e saber da sua, claro que de forma respeitosa. Eu espero seus comentários aqui embaixo. Mas o jogador Maurício, ele emitiu uma opinião mais conservadora, mais tradicional, sobre a família tradicional. E na verdade, o que eu entendi daquele post não estava sendo homofóbico. O que, como conhecedor das leis, eu sou bacharel em Direito, mesmo que eu discorde de você, eu defenderei o seu direito de dizer aquilo que você quer, mesmo que eu discorde. E aí é onde entra um ponto muito importante, a empatia. É onde você se coloca no lugar da outra pessoa. Da perspectiva de cada ser humano, a minha ideia está certa, assim como a sua estará certa também. Mas não necessariamente precisamos ser inimigos por causa disso, E hoje é muito difícil. Existem algumas frases de efeito ditas por pensadores, que eu não vou me utilizar delas aqui, mas existem princípios que regem a vida das pessoas. E esses princípios, eles precisam ser respeitados. Se alguém decidiu ter uma orientação sexual diferente, essa pessoa precisa ser respeitada. Assim como as pessoas, como homens ou mulheres, que defendem a família tradicional,
que seria a família tradicional? Uma mulher, um homem, filhos ou algumas pessoas que decidem não ter filhos. É uma posição. Eu conheço algumas pessoas que estão casadas e decidiram não ter filhos. Assim como conheço algumas que decidiram ter um monte, né? Vai tendo filho. Perceba o seguinte: o que é o valor que está sendo contestado? O que está sendo contestado é a família tradicional, é algo ultrapassado. Nunca foi ultrapassado a família tradicional. Eu ouço muitos discursos em que infelizmente eu tenho que discordar. Mas existem muitos filhos aí abandonados por famílias tradicionais. Sim, mas o problema não está nisso. O problema está no ser humano. O problema está em mim e em você. Quando nós discordamos, perfeito. Quando, ao discordarmos, passamos a ofender a outra pessoa ou a impor a nossa ideia como certa, isso é o que vai gerar conflitos. E nós precisamos entender, né, a vida das pessoas e entender as pessoas da forma como elas são. São escolhas. Essas escolhas terão consequências, né? Mas precisa ser respeitado. Mas no caso desse jogador, o que me chama a atenção é querer impor a ideia de que nós temos que aceitar essa posição. Senão, nós teríamos que impor também, aí entra numa briga eterna, né? Mas a minha posição está correta, não é a minha. Nós não vamos chegar a lugar nenhum, não vamos chegar a nenhum denominador comum. Mas, se aprendermos a respeitar e que cada pessoa, cada ser humano é um mundo diferente, nós conseguiremos conviver com um conflito a menos. Não que não teríamos mais nenhum conflito. Voltando aqui ao início do vídeo, onde eu mencionei a Constituição Federal, o artigo 5º e os incisos 4º e 9º, onde defendem ali a liberdade de expressão e colocando ali o que seria essa liberdade de expressão e elencando alguns pontos específicos. Apesar de que hoje em dia a Constituição Federal ela tem sido deixada um pouco de lado e tem sido julgado de forma subjetiva. E o que eu quero dizer com forma subjetiva? Eu posso interpretar da minha forma. Isso causa na população uma insegurança jurídica. O que é uma jurisprudência? Eu vou procurar colocar um pouco aqui do lado jurídico, pegando como base aqui a Constituição Federal, mas também trazendo para os princípios bíblicos, que é o princípio que eu defendo, que eu creio. Então, baseado na Constituição Federal, todos nós temos os nossos direitos, os direitos individuais, os direitos coletivos. Então, a definição de jurisprudência são decisões reiteradas no mesmo sentido, não por um juiz, mas por uma decisão colegiada, ou seja, desembargadores, não na primeira instância, mas a partir da segunda instância. E conforme essas decisões elas são tomadas, elas criam essa jurisprudência. E são então o que? Decisões reiteradas. Então nós utilizamos isso para tomar aquela decisão, porque já vem sendo tomada nesse sentido sempre. Pode acontecer de um caso ou outro ter uma decisão contrária, diferente do que aquela que nós almejamos? Sim, pode acontecer. Mas quando acontece uma decisão em cada caso, isso causa essa insegurança jurídica. Nós nunca sabemos o que será feito. Então, quando se tem uma decisão, mesmo que eu não concorde, mas essa é a mesma decisão para todos, independente de lado político, de credo religioso, se nós estivermos todos abaixo da mesma lei, o julgamento deve ser igual para todos. Mas não é isso que tem acontecido. E, infelizmente, isso causa uma insegurança jurídica, seja para qualquer pessoa. Eu vejo muitos amigos comemorando algumas decisões, tirando sarro, e eu fico pensando, será que daqui a algum tempo você terá a liberdade que você tem hoje de poder falar aquilo que você quer, sem sofrer a mesma censura, sem ter os mesmos problemas? Existe eu não sei se é um poema, eu creio que seja um poema. Nesse poema eles diziam o seguinte: eu vi que eles pegaram os vendedores de bala, mas como eu não era vendedor de bala, eu não dei importância. Então eles vieram e pegaram o meu vizinho, mas eu não tinha nada com ele, eu nem falava muito com ele, então eu não dei atenção.
até que eles vieram e me pegaram e já não tinha mais ninguém para me socorrer. E baseado nisso, eu quero que você reflita. Você pode pensar contrário a mim e pode comentar aqui embaixo. O único pedido é que seja de forma respeitosa, né? Para que você expresse a sua vontade. Eu li um comentário muito interessante hoje que eu até coloquei no meu status do WhatsApp. Dialogar é dizer o que eu penso, mas também suportar o que os outros pensam. Porque quando nós vivemos em uma sociedade, uma república democrática, isso quer dizer que você fala, eu também falo, e nós temos uma ideia diferente. Eu gosto muito de um filósofo contemporâneo, Mário Sérgio Cortella, onde ele nos indica ouvirmos as ideias contrárias e darmos atenção às pessoas que discordam de nós, porque é daí que surgem talvez um aprimoramento das nossas ideias. E ouvindo contrários, nós podemos chegar a um denominador comum, nem sempre nós estamos completamente cobertos de razão. E essa é a meditação. Esse é o pensamento que eu gostaria de trazer, essa reflexão para vocês. Comente aqui embaixo livremente, dê a sua opinião. Aqui você sempre tem uma voz ativa. Te desejo tudo de melhor, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!